Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, médico, Dr. Lucas, no capítulo 19, no versículo 10. Lucas 19, 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Repita comigo, por gentileza: porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. Buscar e salvar o perdido. Nós ministramos no domingo sobre o título de Filho do Homem. O título que Jesus mais usou no Novo Testamento para se auto-identificar. E foi Ele mesmo quem escolheu esse título para si. E nós dizíamos que, ao contrário do que muitos pensam, que Jesus, ao escolher esse título de Filho do Homem para si, para se auto-identificar, Ele estaria se referindo ao seu lado humano, mas isso não é verdade, é muito mais profundo ainda. Ele escolheu esse título para si, de Filho do Homem, porque já estava profetizado por Daniel. Lá no Antigo Testamento, o profeta Daniel, no capítulo 7 do seu livro, nos versos 13 e 14, quando teve uma visão, e ele escreveu que na sua visão ele viu alguém como sendo um filho do homem, a quem foi dado o domínio, a quem foi dado a glória, a quem foi dado o reino, a quem todos os povos o serviriam, a quem todos os homens de todas as línguas o serviriam. E esse domínio que foi dado a esse Filho do Homem seria um domínio eterno, e esse reino que foi dado a esse Filho do Homem seria um reino que jamais seria destruído. Ora, esse não poderia ser outro senão o nosso amado Mestre, querido Senhor e Salvador das nossas almas, Cristo Jesus. Por isso Jesus usou muito desse título no Novo Testamento, em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, para se auto-identificar como sendo Ele o Filho do Homem. E aqui em Lucas, você leu comigo, Lucas 19, 10, o Filho do Homem, Jesus quem está dizendo, eu sou o Filho do Homem, e o Filho do Homem veio para buscar o perdido e para salvar o perdido. Essa foi a missão que o Senhor Jesus recebeu quando veio a este mundo. Nascendo da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, a missão que ele recebeu do Pai foi essa: vir ao mundo para buscar o perdido, para salvar o perdido, chamar os pecadores ao arrependimento. Agora, uma boa pergunta é: quem é que Jesus salva? Qual é o critério que o Senhor Jesus aplica para salvar o perdido? Qual critério ele aplica para formar a sua lista dos que são salvos? Bem, em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele não faz distinção de ninguém. Jesus não faz acepção de pessoas. Todos são chamados. Lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 14, ele diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que ele quer dizer com isso? Que o chamado é para todos.
Muitos são chamados, mas nem todos escolhem estar com o Senhor Jesus. Então, por isso, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, o apóstolo Paulo também nos diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esta é uma confirmação daquilo que o Senhor Jesus disse, que Ele veio para buscar e salvar todos os perdidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque o chamado está aí. O chamado está feito para todos, mas nem todos escolhem o Senhor Jesus. E a escolha, nós sabemos que ela é livre, ela é pessoal, cada um tem a liberdade de fazer a escolha que quiser. E Paulo então confirma em 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, nessa lista de Deus dos salvos, é bom a gente lembrar que tem vaga para todo mundo. Sempre tem um lugar, ninguém fica de fora. Jesus fez tudo por nós, para que nós pudéssemos fazer parte dessa lista dos que são salvos, dessa lista dos que vão morar nos céus. Glória a Deus. Ele deu a sua própria vida para sermos salvos. Ele pagou o preço alto pela nossa salvação. Não foi um preço de ouro, não foi um preço de prata, não foi um preço de dinheiro nenhum, mas o preço foi a sua própria vida, o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. E uma outra boa pergunta é: como eu sou salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Essa é a pergunta mais importante que o ser humano pode fazer enquanto vive aqui neste mundo. O que eu preciso fazer para ser salvo, para ir para o céu? Essa foi a pergunta daquele carcereiro lá naquela prisão de Filipos, quando o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, foram lançados na cadeia, na prisão da cidade de Filipos, por causa da sua fé no Senhor Jesus. Então o carcereiro fez esta pergunta a eles: irmãos, o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta veio, está escrito em Atos capítulo 16, verso 31, sendo a seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glórias a Deus. A resposta foi simples, foi direta: aceite a Jesus, aceite o chamado de Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E fique bem juntinho dele. Glória a Deus. Aceite o chamado de Jesus e não se aparte dele, fique bem grudadinho nele. Talvez os seus adversários sejam vícios, talvez seus adversários sejam algumas fraquezas, talvez seus adversários sejam pecados, mas o Senhor Jesus te dá vitória sobre todos esses adversários. Louvado seja Deus. Ele diz em Mateus no capítulo 11, no verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Note para a ênfase de todos. Ele não diz, venham alguns a mim. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero pensar um pouco com você nessa noite sobre dois assuntos que as pessoas normalmente evitam. Dois assuntos que as pessoas não gostam muito de tocar neles. O primeiro deles é a morte
e o segundo deles é a eternidade. Diga comigo, morte e eternidade. São dois assuntos que eu não sei por que cargas d'água, mas muitas pessoas evitam. Não gostam nem de pensar, nem na morte e nem na eternidade. Por isso, existe muita ingenuidade a respeito da morte. Existe muita ignorância com relação à morte. Amados, no tempo de Jesus, muitas pessoas vinham a Ele quase sempre com preocupações de caráter terreno. Aliás, ainda hoje, não é muito diferente. Muitas pessoas vêm a Jesus com preocupações de caráter terreno, material, coisas deste mundo. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 9, no verso 27, vieram a ter com Jesus 2 cegos, clamando a Jesus: Jesus, tem misericórdia de nós. O que eles queriam? Qual era a preocupação deles? Enxergar. Não queriam ser cegos mais. Lá ainda em Mateus, no capítulo 22, vieram a Jesus algumas pessoas perguntando se era justo pagar tributos, pagar impostos ao imperador César ou não. E Jesus disse: claro que sim. Deem a César aquilo que é de César e deem a Deus aquilo que é de Deus. O imperador da época chamava-se César e ele cobrava impostos. E eles vieram a Jesus com essa preocupação, se era justo pagar impostos ao imperador ou não. Jesus então disse, claro, que era justo, era legal. Ainda em Lucas, no capítulo 12, no versículo 13, nós vemos o caso de um homem que veio a Jesus preocupado com a sua herança. E disse para Jesus: mestre, diga lá para o meu irmão que reparta comigo a nossa herança. Essa era a preocupação dele. Ainda em Lucas, no capítulo 17, no versículo 12, nós vemos 10 leprosos que vêm ao encontro de Jesus. E a preocupação deles era ficar livre daquela doença. Ainda em Lucas, no capítulo 18, no verso 18, nós vemos o caso de um jovem que era muito rico e veio a Jesus preocupado com as suas riquezas. Ele fez a pergunta certa para Jesus. Ele perguntou a Jesus o que era preciso fazer para entrar no reino dos céus. E o Senhor Jesus, vendo o seu coração, vendo o seu pensamento, sabendo que ele era apegado aos bens materiais, disse para ele: ora, vai, vende o que você tem e dá aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Mas o jovem rico foi embora triste. Ou seja, todas essas preocupações dessas pessoas que vieram a Jesus eram preocupações de coisas materiais, eram preocupações de coisas terrenas. Aqueles 2 cegos queriam voltar a enxergar, Jesus os curou, eles voltaram a enxergar. Aqueles outros que vieram a Jesus queriam saber se deveriam pagar impostos ao imperador. Outro veio a Jesus porque precisava de uma ajuda numa questão da sua herança, queria que Jesus falasse com seu irmão, que seu irmão repartisse a herança com ele. E outros porque queriam uma cura para sua doença, como o caso dos 10 leprosos. Mas poucas pessoas vinham falar com Jesus para saber como deveriam fazer para entrar no reino dos céus. Esse jovem rico, de Lucas 18,
fez a pergunta certa: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Mas, como era ganancioso, como era avarento, como era apegado aos bens materiais, foi embora triste. Não entendeu o conselho de Jesus, não respondeu ao que Jesus lhe aconselhara. Então, perdeu a chance de ir para o céu. Mas também havia muitas pessoas que nem mesmo estavam à procura do reino do céu, nem estavam pensando nisso, mas ao terem um encontro com o Senhor Jesus, então elas aprenderam acerca da vida eterna. Nem estavam preocupadas com o céu, nem estavam preocupadas em o que teriam que fazer para ganhar o reino eterno, a glória eterna. Nem estavam preocupados em irem para o céu, mas quando tiveram um encontro com Jesus, elas aprenderam a respeito dos céus e imediatamente aproveitaram a oportunidade. Glória a Deus. Um exemplo desses foi Zaqueu. Quando Jesus passava por Jericó, ele subiu numa árvore, numa figueira, para poder ver Jesus. Ele queria ver Jesus, mas quando teve o encontro com Jesus, lá na sua casa, ele aceitou a proposta de Jesus imediatamente. Veja, ele se expôs, subindo a uma figueira. O intuito dele, o que estava no coração dele, era o desejo de ver Jesus de perto, de ver Jesus passar, mas teve a sua oportunidade e desejava apenas ver Jesus, mas ele obteve muito mais. No final da visita que Jesus fez a ele, na casa dele, Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Ou seja, ele ganhou a salvação eterna, o reino dos céus, ganhou a vida eterna, quando teve esse encontro com Jesus lá na sua casa. Glórias a Deus. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Glória a Deus. Encontrou o caminho do céu, encontrou o caminho da glória eterna. Uma outra boa pergunta é: como nós alcançamos o céu? Pela palavra de Deus, nós podemos afirmar: o céu está disponível. Amém? Pela palavra de Deus, eu posso declarar com toda a certeza do meu coração: o céu está disponível a qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento. Qualquer um pode receber a vida eterna junto com Deus. Glória a Deus. Ganhar o céu não tem nenhuma relação com méritos nossos, não tem nenhuma relação com merecimento. É puramente pela graça, somente pela graça. Mas nós teremos muitas surpresas lá no céu. Haverá muitas surpresas. Como assim, pastor? Quando as nossas próprias ideias sobre como chegar ao céu, quando as nossas próprias ideias sobre como ganhar o céu não estão baseadas naquilo que Deus diz, elas são totalmente falsas. Amém? Eu vou repetir. Quando as nossas ideias sobre ganhar o céu não estão baseadas naquilo que a palavra de Deus diz, então elas são absolutamente falsas. Se elas não passarem pela peneira da Bíblia, se as nossas ideias de ir para o céu, de como ir para o céu, não passarem pela peneira da Bíblia, da palavra de Deus, elas são totalmente falsas.
Amados, por isso nós não devemos aceitar tudo que vem aos nossos ouvidos. Você não deve aceitar tudo que chega aos teus ouvidos sem antes passar pela peneira da Bíblia. Isso é bíblico. Pode vir uma palavra de um pastor, pode vir uma palavra de um bispo, pode vir uma palavra de um apóstolo, de um teólogo, venha de quem vier, você não pode aceitar de tudo sem antes passar pelo crivo da palavra de Deus, se não passar pela peneira da palavra de Deus. É bíblico isso que eu estou dizendo para os irmãos. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Julgai todas as coisas, retende aquilo que é bom. Então você deve julgar, peneirar todas as coisas e reter aquilo que é bom, guardar aquilo que é bom, pegar para si aquilo que é bom. Então, sobre como fazer para chegar ao céu, existem muitos conceitos errados, existem muitas opiniões erradas, há muito achismo, cada um acha uma coisa. Então, quando você ouvir, você deve passar pela peneira da palavra de Deus. Se não for condizente com aquilo que a Bíblia diz, joga no lixo, filtra tudo, peneira tudo e fica com aquilo que é bom. Retenha aquilo que é bom. Há um texto que eu gosto muito, uma parábola que o Senhor Jesus conta para nós e que nos dá uma ideia do que realmente nos leva para o céu. Uma boa ideia nessa parábola descrita aqui mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Se você puder acompanhar comigo, Lucas 14, a partir do versículo 15, do 15 até o 24. Diz assim a parábola da grande ceia. Lucas 14, verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, e disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Disse-lhes Jesus. Amados, esse exemplo, essa parábola que o Senhor Jesus conta para nós, esse exemplo mostra para nós que é possível ganhar o céu, como também é possível perder o céu. Mostra com muita exatidão. O que decide a questão?
O que vai decidir a questão é aceitar o convite ou rejeitar o convite. Poderia existir uma maneira mais fácil de ir para o céu? É só isso. A questão é só essa: aceitar o convite ou rejeitar o convite. Depois que este certo homem da parábola, este certo homem aqui representa Deus, depois que ele ouviu as desculpas dos convidados de honra, ele mandou convidar todos. Primeiro, ele convidou alguns, eram seus convidados de honra, mas cada um deu uma desculpa bem esfarrapada. E depois que ele ouviu as desculpas de cada um, então ele mandou o convite para todos, para que a minha casa fique cheia, tem muito lugar na minha casa. Esse homem aqui, esse dono da casa aqui, representa o Senhor Deus. Muitas pessoas ficarão fora do céu, sabia? Muitos ficarão de fora. A Bíblia diz isso, Jesus diz isso para nós, lá em Mateus capítulo 7, 22. De que naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos muitos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Mas eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus deixa muito claro que muitos ficarão de fora do céu, mas ficarão fora não por não terem conhecido o caminho que leva até o céu, mas ficarão de fora por terem rejeitado o convite que Deus lhes fez um dia. Não ficarão de fora por não terem conhecido o caminho, ficarão de fora por terem rejeitado o caminho, por terem rejeitado o convite do Senhor Jesus. Os 3 convidados de honra descritos aqui na parábola, os 3 convidados especiais da festa, não apareceram, e cada um deu uma desculpa esfarrapada. O primeiro disse o seguinte: olha, eu comprei um campo, eu comprei um terreno, e preciso ver o meu terreno. O segundo disse: eu comprei 5 juntas de boi, preciso cuidar dos meus bois. O terceiro disse: eu me casei, e agora preciso cuidar da minha família, do meu casamento. Depois o dono da festa mandou convidar todos. Disse ao seu servo: saia pelas ruas, pelas esquinas, pelos becos, pelas vielas, e convide a todos. Perceba que todos 3 convidados de honra deram respostas de caráter terreno, que eles estavam preocupados com coisas de caráter terreno, material. Um comprou um terreno, comprou um pedaço de terra, estava preocupado com o seu terreno. Outro comprou 5 juntas de bois, estava preocupado com os bois. Outro se casou, também era uma preocupação de caráter terreno. E os novos convidados ouviram uma convocação simples: venham. Essa foi a convocação. E todos eles aceitaram o convite e tiveram um lugar garantido na festa. Vieram em massa, e a festa simboliza o céu. O dono da casa, que fez o convite a todos, simboliza Deus,
A festa simboliza o céu. E o dono da casa disse: chame todos, porque ainda tem lugar. Glória a Deus. Disse ao seu servo: saia novamente a convidar todos. Convide mais, convide todos, tem muito lugar. Amados, vamos fazer uma comparação dessa parábola com a nossa vida? Vamos trazer isso para a nossa vida e tirarmos aqui algumas lições? Porque, com certeza, eu notei que essa parábola, ela tem muitos paralelos com a situação em que nós vivemos. Tem muito a ver com a nossa vida. Primeiro, quando Jesus partiu desse mundo, quando Ele voltou para o Pai, Ele consolou os seus discípulos. Ele os consolou com uma promessa, dizendo: eu vou preparar-vos lugar. E essa promessa é para mim e é para você. Ele disse em João, no capítulo 14, no verso 1: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fiquem preocupados. Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Glória a Deus. Ele diz: ainda tem lugares vazios no céu. Essa palavra é para nós hoje. Diga comigo: ainda tem muitos lugares vazios lá no céu. Glória a Deus. Ele está dizendo: venham todos, venham tomar o seu lugar. Aqui no céu, o céu é de uma beleza inconcebível. Nosso Senhor Jesus Cristo compara o céu com uma grande festa, um grande banquete. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9: nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Lá é um lugar de uma beleza indizível, indescritível. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. É de uma magnitude, e não há nada, absolutamente nada na terra, que nós possamos comparar com o céu. Louvado seja Deus. De maneira alguma nós devemos perder a chance de ir para o céu. De maneira alguma você deve desperdiçar essa oportunidade, essa chance, esse convite, porque isso é precioso demais. Louvado seja Deus. Alguém nos abriu a porta do céu. Nosso amado Mestre, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, veio a esse mundo, morreu em nosso lugar para abrir a porta do céu para nós. Graças a Deus, graças a Ele, nós temos agora livre acesso. O caminho está aberto, a salvação acontece através de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Pela graça somos salvos. Lá no livro de Atos, Lucas escreveu o livro de Atos no capítulo 2 e no verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Ainda em Atos, no capítulo 16, no verso 31, um versículo tão conhecido de todos nós: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
A salvação não é só para você, a salvação é para a tua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Jesus te chamou, Jesus te levantou para salvar não apenas você, salvar toda a tua casa, toda a tua família. Louvado seja Deus. Nós precisamos saber que Jesus nos salva daquele caminho da perdição. É Jesus que nos livra do caminho que acaba em morte, em perdição eterna. A Bíblia diz que os homens viverão eternamente no céu ou eternamente no inferno. É a palavra de Deus que diz. Não há um terceiro lugar. Não há outra opção, não há outra alternativa. Todos os homens viverão eternamente no céu ou eternamente no inferno. Vai depender da escolha de cada um, da escolha do convite. Amado, nosso destino eterno é decidido pelas nossas atitudes diante do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. A nossa eternidade depende de uma só pessoa, Cristo Jesus, e o nosso relacionamento com Ele. O nosso aceitar o convite dEle ou rejeitar o convite dEle. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Ele está aqui, não faz distinção de pessoas. O convite continua aberto para todos. Venham todos. Há muito lugar na festa. Que a minha casa fique cheia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes na caminhada, sem nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. Cristo é a resposta para todas as nossas dúvidas. Ele é a resposta para todos os nossos questionamentos. Ele é a resposta, Ele é a saída. Ele é a única solução. Ele é o único Deus, único Senhor, único intercessor, único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o poder, a Ele o louvor, desde agora e para sempre. Amém. Baixe sua cabeça, por favor, e vamos orar um pouco mais a Ele. Querido Jesus, graças por Tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Graças por essa reflexão breve que fizemos e simples, que fizemos da Tua palavra tão poderosa, tão rica, tão viva e tão eterna. Querido Deus e Pai, oramos para que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, de um modo tão perfeito, como ela é feita lá no céu. Muito obrigado por nos convencer, pelo Teu Espírito Santo, das verdades celestiais, das verdades eternas, da realidade do céu, da magnitude do céu, da beleza indizível do céu. Nos alegramos, ó Deus, em fazer a Tua vontade. Sim, ó Deus, a Tua lei está dentro do nosso coração. Nós guardamos a Tua lei, a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, pois Tu és o nosso Deus. Guia-nos o Teu bom Espírito por um terreno plano, o terreno da santidade, o terreno da verdade, o terreno da glória eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós que estamos aqui no templo, e você que está em casa, eu te peço, fique de pé. Quero liberar uma palavra de bênção e de vitória, uma palavra de bênção final sobre a tua vida, sobre a tua família também, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, graças por essas vidas que são preciosas para Ti. Graças porque aceitaram o convite do Senhor, convidando o Senhor a entrar em seus corações, em suas casas, em suas famílias.
Querido Deus, eu os abençoo com a paz bendita e maravilhosa, que excede todo entendimento, que procede do seu Filho amado, Cristo Jesus. Deus, eu oro por aqueles que estão passando por alguma enfermidade, pedindo, traga o teu bálsamo, o teu azeite que cura, o teu alívio. Estende a tua mão santa e poderosa. Pai, abençoa a todos que têm sustentado este templo, as despesas do templo, que tem abençoado a casa do Senhor, e tem abençoado a minha casa e a minha família também, através dos seus dízimos e das suas ofertas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão distantes. Pai, eu os abençoo e peço que sejam fortalecidos onde estiverem nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Amém.